Olá! A PUC Campinas cedia até amanhã, dia 8 de junho, o seminário da Faculdade de Educação, que tem como principal objetivo discutir sobre a Base Nacional Comum Curricular do MEC. Quem está com a gente aqui é o palestrante de abertura, é o professor da PUC Minas, Carlos Roberto Jamil Cury, que também foi membro do Conselho Nacional de Educação. Professor, muito obrigado pela sua participação. Então, professor, para a gente iniciar esse bate-papo, eu gostaria de começar falando com o senhor sobre o papel do professor atualmente. Nós sabemos que existe uma mudança de perfil dos alunos muito em função dessas novas tecnologias que surgem. Então, gostaria de saber, na avaliação do senhor, como é o papel, como deve ser o papel do professor nesse cenário? O professor, a professora, continuarão indispensáveis no âmbito das instituições escolares. E por quê? Porque ele sabe mais do que os alunos, porque ele tem uma formação mais avantajada do que os estudantes. Sim, em parte pode ser dito isso, mas aquilo que vai marcar a atuação do professor perante as novas tecnologias da informação e da comunicação, perante o fato dos alunos dominarem esses aparatos tecnológicos avançados e trazerem informações a cada momento, o papel do professor terá dois grandes eixos. O primeiro é ser um articulador destas informações, quer dizer, ele precisa ter uma formação inicial capaz de dar a ele a capacidade de articular as informações que esses estudantes trazem e fazê-las transformadas em conhecimento. Portanto, não basta simplesmente trazer informações, é preciso que essas informações se convertam em conhecimentos. E o segundo eixo que deverá nortear o novo perfil do professor é que ele provocará um sentido para isto. Qual é o sentido que deve ser atribuído, evidentemente numa busca recíproca de debate, de diálogo, de pesquisa, etc. Qual é o sentido, não é, destas informações convertidas em conhecimento? Esses dois eixos do professor do futuro, professor já do presente, serão indispensáveis para que ele tenha um diálogo com o novo perfil de estudante. Certo, professor. E o que a gente percebe é que neste novo modelo, nessas novas mudanças, acaba faltando um pouco de concentração, às vezes, por parte dos alunos. Como o senhor projeta para o futuro? Como podem ficar as salas de aula nesse novo contexto? Bem, o professor certamente deverá, hoje, também dominar parte desses aparatos tecnológicos, sem abrir mão, evidentemente, dos recursos tradicionais. Ele não abrirá mão dos recursos tradicionais, mas terá esses novos aparatos na sua formação como algo de que ele deve dominar para poder ter um patamar mínimo, consequente e coerente com os estudantes. E nesse sentido, ele poderá então provocar os estudantes a não se dispersar, a que eles não se dispersem, mas que eles se concentrem dentro de um mesmo espaço de articulação mútua, um espaço de pesquisa, um espaço de procura, um espaço de busca, porque esses novos recursos, eles, ao mesmo tempo que eles contêm preciosidades muito elevadas, contêm também muito lixo. Então, isso é um papel do professor de fazer os estudantes se orientarem para aquilo que é precioso, que está nesses novos meios de comunicação e que são formidáveis para a aquisição de novos conhecimentos e para a própria formação cidadã deles. Mudando um pouquinho de assunto, é evidente, é notável que a gente vive um momento político cheio de mudanças. O senhor acha que esse cenário, de alguma forma, afeta os rumos e as políticas voltadas para a educação? Já tem afetado. A grande, eu diria, dificuldade maior que o Brasil vem enfrentando de longa data é a continuidade da descontinuidade. A descontinuidade das nossas políticas é uma marca
que vem nos acompanhando desde o Império. O que isto provoca? Isto provoca, sobretudo na classe dos professores, um grande desânimo e uma grande desconfiança. Desânimo porque, às vezes, os professores se projetam dentro de uma dinâmica de participação, de sugestão, numa dinâmica de consulta, etc. Depois vem um novo governo e tudo começa do zero. É como se aquilo não tivesse valido nada. Então, isso traz um grande desânimo e, ao mesmo tempo, produz uma grande desconfiança. Ele diz, bom, o novo vai ser igual o velho. A única coisa que vai variar é que ele vai querer um outro começo, diferente. Então, os nossos políticos precisam aprender a saber discriminar aquilo que é importante, aquilo que é significativo, aquilo que é essencial para que o fenômeno educativo possa continuar e aquilo que é, evidentemente, passageiro, aquilo que é contingente, que vai passar, etc., com a rotatividade dos governos. E é para isso que existe, na verdade, o papel dos conselhos. Os conselhos teriam que ter essa posição e essa postura de garantir aquilo que é o essencial da educação. E mesmo diante desse cenário que a gente vive, esse atual momento político, já tem se pensado e tem algumas coisas novas que estão em discussão aí, como a Base Nacional Curricular. Então, e ela está cercada, inclusive, de polêmicas, né? Algumas pessoas favoráveis, algumas contra. Então, eu gostaria de saber da opinião do senhor. Quais são os pontos positivos e negativos desse documento? Veja, Vinícius, o currículo, nós estamos falando de uma base nacional curricular. O currículo nunca foi, em lugar nenhum, uma área neutra. Tá? Currículo é campo de disputa. Tá? É campo de disputa. É evidente que a escola precisa garantir o máximo de objetividade possível para o estudo daquilo que lhe é pertinente. Né? As áreas de humanas, as áreas de exatas, as áreas da saúde, etc., tem que garantir, evidentemente, uma objetividade e uma solidez dos conhecimentos que são transmitidos e discutidos com os estudantes. Então, nesse sentido, é que a legislação brasileira, com apoio na Constituição, obriga a que o Estado brasileiro ofereça aos estudantes uma base nacional curricular comum. Por quê? Porque a educação tem um elo bastante vinculante com a cidadania. Então, como cidadão brasileiro, qualquer cidadão brasileiro, desde o sul até o norte, do leste até o oeste, eles precisam ter determinados conhecimentos que sejam comuns, que sejam vasos comunicantes, que um reconheça no outro, como na nossa língua a gente reconhece um no outro. Então, uma coisa é a obrigatoriedade dessa base. Isso está na legislação. Isso não dá para evitar, porque isso está na Constituição, está na LDB e agora está na Lei do Plano Nacional de Educação. Outra coisa é como isto vai ganhar um desenho que seja o mais plausível possível. E é isso que hoje está em discussão. Então, nesse sentido, a Base Nacional Curricular, ela é boa? Ela é boa. Ela é boa. Tá? Não só porque ela é legal, mas porque ela criará mais um laço de coesão entre os cidadãos que são os sujeitos e os destinatários destes conhecimentos. Então tá certo, professor. Gostaria novamente de agradecer pela participação do senhor. Eu que agradeço.